Boa noite, meus irmãos, saudações, a paz do Senhor Jesus a todos. Ouvinte da oração da noite, eu quero compartilhar na oportunidade mais uma oração e como sempre, trazendo uma breve reflexão da palavra de Deus para nossa meditação. Meus irmãos, eu quero compartilhar três versículos da palavra de Deus que está na carta direcionada ao jovem Timóteo, esse pastor jovem com uma grande responsabilidade. A responsabilidade de herdar o cajado que Paulo iria deixar para ele. Paulo escreve em 2 Timóteo a seguinte palavra, inspirado pelo Espírito Santo: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E de Deus, desde agora, está me preparado a coroa da justiça, que está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amam, a sua vinda. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, como eu disse, Timóteo, com a grande responsabilidade de herdar de Paulo o cajado. Paulo estava aqui preso. Alguns estudiosos vão dizer que esta é a segunda prisão de Paulo e também a última. Paulo estava aqui no corredor da morte. O Espírito Santo havia revelado a Paulo que ele iria morrer, que ele não sairia dali como outras vezes Deus o tinha livrado das prisões. Paulo está preso, encerrado no cárcere, esperando a sua morte. E ele assim mesmo consegue escrever uma carta para fortalecer aqueles que estavam lá fora. Esta carta, direcionada a Timóteo, esta carta ela tinha a intenção de ser lida na congregação. Timóteo, este jovem pastor, quando pegava a carta que Paulo mandava para ele lia diante dos anciões, diante dos líderes da sinagoga e diante de todo o povo, para fortalecer a fé do povo. E eu estou lendo aqui esta carta para que você possa entender que Paulo está direcionando também esta palavra ao seu coração, através do Espírito Santo. Ele disse para Timóteo que ele estava sendo oferecido como uma oferta para ser entregue nas mãos daqueles que haveriam de degolar ele. Paulo foi decapitado. E ele diz que mesmo assim, ele tinha combatido o bom combate. A carreira dele estava no fim. Mas uma coisa ele fez, ele guardou a fé. Ele sabia em quem tinha crido. Paulo, na sua prisão, no corredor da morte, ele ainda pede a Timóteo para trazer os livros para que ele meditasse. Traga-me a minha capa e os livros e os rolos para que eu possa meditar aqui, no corredor da morte. Olha, irmãos, que homem de fé. Este homem encorajou a muitos, inclusive a este jovem Timóteo. A fé de Paulo, ainda hoje, nos encoraja.
Paulo estava no corredor da morte. Certa vez Paulo estava preso, quando ele escreve a carta para os Filipenses. E os estudiosos vão dizer que a carta aos Filipenses é a carta da alegria. Por muitas vezes Paulo vai dizer em Filipenses: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Oh, glória! Paulo preso, falando de alegria. Por quê, irmãos? Porque Paulo tinha guardado a fé. A sua carreira tinha encerrado, mas ele guardou a fé. Veja a importância de guardar a fé, de reter a fé. Ainda assim, no corredor da morte, Paulo guarda a sua fé. Meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Deus, irmãos, honra aqueles que esperam nele, aqueles que acreditam até o final que Jesus é o Salvador da sua alma. Deus honra. Paulo fala em coroa de justiça. A coroa que só o justo, melhor dizendo, o justificado, irão receber. Paulo fala desta coroa. Esta coroa, irmãos, está esperando todos aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles vão ser fartos, vão ser saciados, porque guardaram a fé. Como está a sua fé, querido, querida? Em nome de Jesus, não desanime. Paulo estava no corredor da morte, esperando a sua vez para ser decapitado, mas ainda assim ele disse que tinha militado um combate, ele tinha traçado uma carreira, mas ele tinha também guardado a fé. Guarde a sua fé, querido, querida, em nome de Jesus. Não negocie com a sua fé. A sua fé é o único bem que você tem para que você possa alcançar naquele grande dia esta coroa. A palavra de Deus é tão, irmãos, enfática enquanto a fé, que ele diz que sem ela, eu e você não conseguiremos agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem ela. Guarde a sua fé. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. É o único bem que você tem. Se você crê em Jesus, se você crê na palavra de Deus, este é o único bem que você tem. Guarde a sua fé. Paulo disse: eu combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Guarda a sua fé. Quem sabe você esteja ferido, cansado, desanimado, mas você ainda tem fé. Oh, aleluia! Você se lembra de Jó? Jó estava ferido, cheio de chagas. Oh, glória! Mas ele guardou a fé. Ele disse:
Eu ouvia falar de ti, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Guarde a sua fé. Jesus, o autor e consumador da fé, Ele está confirmando a sua fé nesta hora, em nome de Jesus. Se você ouviu este áudio até aqui, é porque você quer gerar fé no seu coração. Quer aumentar a sua fé. E eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Oh, aleluia! Vamos orar juntos. Vamos somar a fé. Meus irmãos, não se engane. Ninguém vai agradar a Deus se não alimentar este grão de mostarda que Jesus depositou na sua vida, no seu coração, na sua mente, nas suas mãos. Se você não alimentar esse grão de mostarda, você não vai agradar a Deus. Aumente a sua fé. Eu estou falando de fé. Porque é pela fé que você se santifica, que você se separa. É pela fé que você entrega os seus dízimos, ofertas. É pela fé. É pela fé que você se ajoelha para orar, para falar com Deus. É pela fé. Eu te convido a orar comigo neste momento, em nome de Jesus. Pai, Paulo disse que tinha encerrado a carreira, mas tinha guardado a fé. Muitas vezes, ó Deus, nós perdemos a fé porque deixamos de alimentá-la. Senhor, os dias são tão corridos que nos falta, Senhor, muitas das vezes, ânimo para buscar a Tua presença. Nos falta até mesmo palavras para falar contigo. E é através, ó Deus, deste veículo, meu Pai, que o Senhor nos concedeu, o veículo da oração, que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos ouve. Aliás, é o único, ó Deus, veículo que nós podemos falar contigo, oração. E isso, quando nós deixamos de fazer, ficamos, ó Deus, enfraquecido, triste, paralisado, estagnado, Senhor. Quantas pessoas estão aqui, Senhor, que perderam a fé? Perderam a fé, já não acreditam mais, ó Deus. Não dão crédito mais ao ser humano. Porque talvez também colocaram as suas expectativas no homem. E o homem é falho, como eu, como este que está ouvindo, é falha, é fraco. Mas se nós colocarmos a expectativa no Senhor, se nós olharmos para o Senhor, não vamos nos decepcionar. Ó Deus, joga por terra toda expectativa criada no homem e renova uma esperança em Ti, meu Pai, no coração desta pessoa que está ouvindo esta oração. Ó Deus, em nome de Jesus, aonde quer que essa pessoa se encontrar neste momento, ela vai sentir o impacto do Espírito Santo envolvendo ela.
E ela vai dizer que o Senhor verdadeiramente é Deus. É o Deus que aumenta a fé. Certa feita, o homem chegou diante do Senhor Jesus e disse que não tinha fé para curar o seu filho. E Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Ele disse, eu creio, mas eu estou sem fé agora, aumenta a minha fé. E Jesus disse, seja feito conforme a tua vontade. A fé dele foi aumentada, o filho foi curado. Senhor, aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados cometidos. São toda hora, Senhor, que nós cometemos esses pecados. Caímos em várias, ó Deus, ciladas que a vida nos traz. Pessoas que estão aqui, Senhor, que já cansaram de tentar e não consegue. Mas o Senhor diz para essa pessoa, Pai, que aquele que permanece, esse dará fruto. Porque não tem ninguém bom. Não há um que não peque. Mas quando nós permanecemos em Ti, nós temos condições de dar fruto. Senhor, poda a árvore e, ó Deus, renova as forças desta cansada, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé. Assim como Paulo falou, que nós possamos falar naquele grande dia, Senhor. Ainda que nós venhamos a encerrar a carreira, mas que possamos guardar a fé em Cristo Jesus. Em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Oração da noite. Amém. Até a próxima, querendo o Senhor.